Olá, meus amigos, meu nome é Welton e como vocês sabem, aqui no canal eu falo de ação boa, falo de ação ruim, falo de ação muito ruim, falo das bombinhas e hoje é o dia de falar de ação boa. Vou falar com vocês aqui das principais informações atualizadas da Raízen, Jalles Machado e São Martinho, que são empresas que atuam no setor de açúcar e etanol. A Raízen atua aqui em outros setores também, mas uma área muito importante que ela atua é justamente na área de produção de cana-de-açúcar. Por isso que vocês podem ver aqui que às vezes eu vou trazer a Raízen junto com a Jalles Machado e a São Martinho, e às vezes vou trazer ela junto com outras empresas, a depender do que eu vou abordar, certo? Então, no que eu vou abordar hoje, vai ter mais importância essa parte de etanol e açúcar. Ontem, o destaque na Bolsa de Valores, no índice Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, foram justamente as duas ações novatas. São Martinho e Raízen subindo bem, São Martinho alta de 10% e a Raízen 4%. Enquanto que nas outras colocações tivemos Qualicorp, Apvida, Minerva e Vibra Energia. Às vezes eu vou trazer a Raízen, por exemplo, comparando com a Vibra, já que as duas atuam, né, na área de distribuição de combustíveis. E na queda aqui, meus amigos, tivemos, IRB, Via, Magazine Luiza, Amer, Pets e Dux. Então, setores aqui relacionados a consumo não foram muito bem ontem. Setores aqui relacionados a mercado interno. Qual é a diferença dessas três companhias? Basicamente, é o tamanho dela e também a área que elas atuam. A Raizen, ela tem um valor de mercado de aproximadamente 42 bilhões de reais. A outra, a segunda maior, é a São Martinho, com um valor de mercado de aproximadamente 10 bilhões, enquanto que a irmã aqui menor é a Jalles Machado, um valor de mercado de aproximadamente 2 bilhões 230 milhões de reais. Então aqui já dá para termos ideia do tamanho delas, né? Então qual seria aqui a ação que nós ficaríamos de olho, como assim, tendo um maior potencial? Geralmente é a menor, né? A menor ela vai ter que comer mais feijão com arroz, feijão com farinha aí, para tentar crescer, conquistar o espaço dela. A Jalles Machado, inclusive, é justamente uma das empresas que foram listadas recentemente com esse objetivo. Ela foi ao mercado, entrou na Bolsa de Valores com o objetivo de crescer, de se expandir. Então, quando vamos olhar aqui as empresas, tanto Jalles Machado, São Martinho e Raízen, vamos ver que recentemente elas divulgaram resultados. São Martinho, ela teve uma baixa de lucro em 42% no último resultado trimestral. Mas, mesmo assim, foi um lucro excelente, 212 milhões de reais, enquanto que a sua receita atingiu 1 bilhão 584 milhões, crescimento de 11%. A Raizen, por sua vez, atingiu uma receita trimestral de 4 bilhões e 800 milhões, crescimento de 92%. Enquanto que acabou reportando aqui um prejuízo de 328 milhões, mas esse é um prejuízo ocasional. A Raizen é uma empresa sólida, só que essas três empresas, elas entram na categoria de commodities, empresas cíclicas, empresas que dependem do valor do álcool e do etanol no mercado externo, desculpe. Umas mais, outras menos. A Raizen tem uma diversificação de receita com outras coisas. Então aqui, esse resultado não tira o fato da Raizen ser uma empresa sólida, mas todas elas têm que fazer investimentos, certo? São empresas que têm que investir bastante, têm que crescer bastante. Então não são empresas, por exemplo, para você ficar de olho em bons dividendos, e sim em crescimento, em valorização do papel ao longo do tempo. E a Jalles Machado, por sua vez, registrou um lucro aqui, de 177 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 10 milhões que ela teve no mesmo período do ano passado. Não são prejuízos constantes, aqui muitas vezes, então, em ambos os casos, são resultados de aumento de custos, por exemplo, certo? E quando pegamos a receita, meus amigos, a receita cresceu 45%, atingindo 486 milhões de reais. Então vejam que são empresas sólidas, são empresas com um bom potencial. Temos várias opções na bolsa de valores de empresas como essas,
Mas o povo insiste em pegar aquelas ações mais lascadas, empresas com patrimônio líquido negativo, empresas que dão prejuízos em cima de prejuízos. Então saibam diferenciar, saibam analisar, saber distinguir o operacional, a situação de cada empresa. Empresa mais complicada a gente aborda de um jeito. Empresa que está lá em processo de transição, que é empresa de crescimento, mas é empresa boa, a gente trata de outro jeito. Empresa que já é consolidada, que paga bons dividendos, já é outra abordagem também. Então aqui elas seriam casos de empresas que eu classifico como intermediárias. São empresas boas, só que não pagam dividendos e elas vão ter esse sobe e desce aí ocasionado pelo ciclo de commodities, coisa natural. Mas no longo prazo, o mercado vai valorizar empresas que são sustentáveis. E ambas, todas essas três aqui são sustentáveis. Mas tem aqueles percalços no meio do caminho, né? E recentemente, nesta última semana, saiu uma matéria aqui no site Valor Econômico sobre uma condenação contra a Raizen. Ó. Condenou a Raizen a 61 milhões de reais em multa. Foi uma multa aplicada pelo CAD por uma formação de cartel da Raizen com outras empresas para barrar a entrada de um concorrente no aeroporto de Guarulhos. Infelizmente, essas práticas são muito adotadas. Quem conhece a vida real sabe que essas grandes empresas formam alianças, acordos daqui, acordos dali, para evitar a penetração de outros concorrentes. Mas o concorrente foi lá na justiça, concorrente forte, e falou: opa, nada disso. Então a matéria é a seguinte: ó. A companhia respondeu ali que ainda não foi notificada, certo? Mas a multa lá é quase 70 milhões. Aí dessas empresas, ó, que estavam junto com a Raizen, temos essa aqui, ó. A Airbnb Brasil BR, distribuidora, justamente a Vibra, GRU Airport e a Raizen. Foram quatro companhias que no total receberam aqui uma multa de 150 milhões de reais. Este caso chegou para o CAD julgar em 2014 e ele só foi emitir o parecer agora, o resultado agora. E aqui, ó, a empresa que entrou contra com essa reclamação, cadê? Foi essa aqui, ó. A Gran Petro. Essa Gran Petro entrou em 2014 reclamando que essas empresas tinham formado um cartel para impedir a penetração de outras empresas. Aqui foi uma notícia que a Raiz divulgou recentemente. E outra notícia recentemente aqui, dessa vez da Jane Machado, foi justamente o encerramento da sua safra. E a companhia, ó, quando ela foi listada na Bolsa de Valores, ela tinha essas duas unidades, ó. Unidade Jales Machado, unidade Otávio Lage. E agora, após ela ser listada na Bolsa, ela fez a aquisição dessa empresa, dessa unidade produtiva, ó. Santa Vitória Açúcar e Álcool, certo? E de acordo com a companhia, ó, as unidades de Jales Machado e Otávio Lage processaram quase 5 mil toneladas de cana de açúcar, um volume 7% abaixo da safra anterior. Por sua vez, a produtividade, ó, foi de 87 toneladas por hectare, volume de produção, produtividade e aqui a produção por hectare, a produção total, ficar abaixo das projeções divulgadas pela companhia, principalmente devido às condições climáticas. E aqui na usina de Vitória, Açúcar e Álcool, foi registrada a moagem de 1.800.000 toneladas, aumento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, produtividade média 60 toneladas por hectare, e a TR foi de 227 mil toneladas. Papá. E aqui temos a tabela, ó, com os resultados da companhia, de forma mais resumida, né? Mais didática. Em linhas gerais, nas unidades tradicionais os resultados não foram bons, mas na nova unidade foram bons sim. É aquela coisa. Tem a parte do clima, tem as condições climáticas, tem tudo. E aqui, ó, só para ter ideia, a Raizen é uma empresa boa, uma empresa com potencial, tá com uma desvalorização de 26%. Então, quem gosta do papel tá na região bem descontada. Então, vamos pegar aqui, ó, comparativo entre as empresas. Por exemplo, dividend yield. Não é um setor para você olhar para dividendos, certo? Mas por enquanto, quem tá ganhando? Jales Machado, dividend yield de 4,4%, não é nada mal.
São Martinho vem em segundo lugar, 2,5, e a Raizen em último. Agora, quando pegamos PL, meus amigos, PL aqui nesse setor é complicado, é tudo de empresa com PL mais elevado. Na minha opinião, quem tem aqui o melhor custo-benefício atualmente, levando em consideração PL e P sobre VP, na minha opinião, humilde opinião, é a São Martinho, certo? São Martinho. Tem um P sobre VP aqui de 1,8 e um PL de 7, enquanto que a Jales Machado tem um PL maior de 11,5 e um P sobre VP de 1,5, enquanto a Raizen tem um PL de 32 e um P sobre VP de 1,9. Aí quando vamos ver aqui, por exemplo, ó, indicadores de eficiência, margem bruta, São Martinho ganha de lavada. Ó. Margem bruta dela é de 38 contra aqui tá, não sei se está atualizada, mas a da Jales Machado está negativa. E a margem bruta da Raizen é apenas de 5%, que é o quanto que ela consegue transformar de receita em lucro bruto. São Martinho também, ó, melhor margem EBITDA, quantidade de margem, quer dizer, quantidade de receita que ela consegue transformar em resultado operacional, 66% contra 31% da Jales Machado e 8% da Raizen. E margem líquida, que é o quanto de receita consegue transformar em lucro, Jales Machado fica aqui em segundo lugar, 11,5%, Raizen em último, 0,5%, e aqui, ó, São Martinho, 21,5%. Ou seja, a cada R$ 100 que ela gera de receita, ela vai gerar aqui em lucro R$ 21,55. R$ 21,50, arredondando, né? E quando vamos pegar aqui ROI, ROIC, São Martinho também ganha, ó. ROI 25, ROIC 14, contra um ROI de 12 da São Martinho não, da outra, Jales Machado. Raizen, ROI de 5,8, ROIC de 8, e Jales Machado tem o ROIC negativo. E quando vamos pegar aqui endividamento, todas as empresas têm endividamento aqui tranquilo, não são empresas alavancadas não, são empresas aí bem tranquilinha. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos da Raizen e da Jales Machado e da São Martinho.